Oi gente, tudo bom? Já começo o vídeo falando que talvez a qualidade dele não esteja tão boa quanto dos meus vídeos anteriores. Eu falei um pouquinho sobre isso numa Que Fala que eu fiz, contando um pouquinho se eu tinha desistido do meu curso, desistido do canal e etc. Vou deixar o link aqui embaixo se você ainda não assistiu e quiser saber. Mas no vídeo de hoje eu vim fazer a segunda parte sobre a minha CNH, como que eu fiz pra tirar e etc. Já tem a primeira parte aqui no canal também. Se você tiver interesse de assistir, eu vou deixar o link aqui embaixo. Nessa primeira parte eu conto sobre a parte teórica e etc. Eu ainda não tinha iniciado minhas aulas práticas. E agora eu vou falar sobre essa parte. Então, assim que eu passei na minha prova teórica, eu já fui no mesmo dia lá na autoescola e paguei uma última taxazinha que precisava pagar, que é pra ter a LA, a LADV. É uma licença, assim, tipo é um documento que te dá a liberdade, digamos assim, de poder usar os carros da autoescola e dirigir eles na rua, né? Então você precisa andar com essa LADV. Depois que você... Assim que você iniciar as aulas, você já tem que andar com ela, porque se uma polícia pega você em relação a algum acidente, etc., você tem que estar com ela, porque é obrigatório. Mas enfim, então eu já fui no mesmo dia lá, já paguei a taxa e já deixei lá os dias que eu podia fazer, os horários, etc, pra ela montar, pra recepcionista montar a minha grade horária, né? E eu achei assim que demorou um pouco pra minha grade ficar pronta, porque demorou quase umas 2, 3 semanas e eu achava que eu já ia iniciar as aulas assim logo em seguida. Então eu fiquei bem chateada com isso. Mas eu sei que faz parte, que tem outros alunos que também já solicitaram, enfim, eles vão fazendo por demanda, por ordem, né, de realização e tudo mais. Então, eu compreendo, só que eu acho que é muito tempo. Se fosse, tipo, uma semana, ok. Mas quase 3 aí é demais, né, pra montar uma grade. Enfim. Só que daí eles, na autoescola que eu fiz, eles priorizam a questão dos alunos que terminaram primeiro, etc. E priorizam também a questão do professor, pra você fazer a maioria das aulas, pelo menos, com um professor só. Que, aparentemente, pra mim, não era uma coisa que ia me incomodar muito fazer com mais de um, mas que, né, é interessante, você tá pagando pra... Eu paguei à vista. Pra poder ter um professor é interessante, né? Enfim, vou explicar isso mais pra frente. E aí, tá, daí fui lá pegar minha grade, no dia que ela falou que eu poderia ir lá pegar, peguei a minha grade e tudo mais. E nessa autoescola em que eu realizei as minhas aulas, eles não faziam aulas com o simulador. Agora não é mais obrigatório, né? Mas até pouco tempo atrás era. Só que eles entraram com um recurso na justiça pra falar que não queriam e etc. Mas, como eles não tinham simulador, a gente tinha que fazer aula noturna, né? Pelo menos 5 aulas noturnas. Então, cada aula tem 50 minutos, tá? Então, eu tinha que fazer algumas aulas noturnas. O problema é que eu tava na faculdade, né? Então, eu tive que ter 2 diazinhos, assim, pra poder ir lá fazer. E fazer aula na parte da noite, né? Só que o bom é que esses 2 dias, se eu não me engano, um dia eu não tive aula e outro dia minha professora ficou doente, alguma coisa assim, e não teve aula também. Então, deu tudo certo no final. Graças a Deus. Enfim, então eu iniciei, a minha primeira aula foi com uma professora, e a minha segunda aula já iniciei com outra professora, que é a professora que eu ia ficar mais tempo, né? Então, a primeira aula foi de instrução, então ela falou como que funcionava o carro, o painel, me explicou as questões do painel. Só que a gente em nenhum momento foi ver o motor, essas coisas, eu sentia necessidade em relação a isso, porque eu não tenho conhecimento, eu só vi nas aulas teóricas mesmo, então seria interessante. Mas tudo bem, né? No total eu tive 25 aulas práticas, tá? Então a primeira aula foi assim, aí na segunda já tive uma professora e etc. E aí foi indo. Então a maioria das aulas eu tive com uma só, ok. Só que as aulas noturnas eu tive com um homem. E não sei se é preconceito meu, enfim, se foi porque eu tava nervosa, enfim, ou se eu relacionei com meu pai. Meu pai, ele é muito prestativo, tipo, ele deixava eu pegar o carro dele, etc, me explicava e tudo mais, só que ele fala o tempo todo no meu ouvido e aí isso me incomoda, eu já falei isso pra ele, então ele já sabe. E acabava que eu ficava nervosa em relação a isso, então quando me falaram que as aulas noturnas eram com um homem,
com o professor, eu fiquei muito nervosa. Eu já fui nervosa pra aula. E aí, eu tinha aula 2 noites, né? Uma noite seriam 2 aulas, e na outra noite seriam 3 aulas, pra totalizar 5. Eu falei, misericórdia do Senhor. Vai ser uma loucura essas aulas, né? Porque eu fiquei muito nervosa. Então, no primeiro dia que eu tive aula com ele, meu carro morreu 3 vezes, sendo que até então, né, nas minhas primeiras aulas, eu não tinha morrido carro nenhuma vez. Ela me elogiou, a minha professora me elogiou, enfim. E quando eu tive aula com ele, eu fiquei muito nervosa, então isso me afetou muito psicologicamente falando, né? Então, quando eu fui pra próxima aula que eu teria com ele, que era na semana seguinte, eu já fui rezando 1 milhão de vezes. E eu fiquei muito incomodada com algumas atitudes que ele teve, de pegar no volante em alguns momentos, de falar de um jeito sarcástico, e eu não gosto disso, eu não acho que isso vá tranquilizar o aluno. Muito pelo contrário, vai deixar muito mais nervoso dependendo da pessoa, no caso eu. Então, eu fiquei nervosa em relação a isso. Mas beleza, então na semana seguinte eu teria aula com ele novamente, eu fui, tive, nessa aula foi muito mais tranquilo, foram 3 aulas, né? No começo eu tava bem nervosa, gente, eu chegava, não sou brincando, eu chegava a suar a minha mão, de tão nervosa que eu tava, eu me tremia, eu saía do carro tremendo a minha perna. Então assim, foi muito difícil pra mim mentalizar tudo isso, né? Então eu realmente fiquei bem frustrada, digamos assim. Mas tudo bem, né? Então, no total eu tive 3 semanas de aula, pra totalizar as 25, se eu não me engano, né? Foram 3 semanas, assim, seguidas tendo aula. E é bem puxado, é bem cansativo. Mas tudo bem, fiz as aulas, a minha professora me levou até o Detran, antes de eu ir fazer a prova mesmo, me mostrou onde que provavelmente eu iria fazer a baliza, etc. Em relação à baliza, eu fazia bem, assim, aí eu tive todas as aulas, etc. Fui fazer meu exame. No dia do meu exame eu tava muito, muito, muito nervosa. Eu fui com meu pai. E ele tentou me tranquilizar o caminho inteiro. Ele ficava falando, filha, tá tudo bem, não sei o que, não sei o que. Mas eu não tava bem. Eu tentava fingir que tava bem, mas eu não tava. Tava me tremendo. E o meu avaliador, ele foi muito estúpido, muito ignorante. Ele simplesmente entrou no carro, fechou a porta, falou, eu que vou ser o avaliador de vocês, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Foi lá, estacionou o carro, você tem que fazer isso, isso, falou super rápido. Assim, eu não quero nem entrar em muitos detalhes, porque senão eu vou me irritar de novo. Porque foi muito frustrante. E era eu e mais 2 homens fazendo o teste. Aí ele foi super estúpido com um dos rapazes. Não vou citar, não vou falar o que aconteceu, mas me deixou muito triste isso, porque, enfim, falta sensibilidade, falta noção, sei lá o que falta, e que nem eu disse, não sei se eles são treinados pra ser assim, porque não é possível. E aí, então, daí ele falou, você vai ser primeiro, você vai ser segundo, você... Tá, eu fui selecionada pra ser a segunda. E fui muito nervosa, e a hora que eu fui entrar com o carro na baliza, isso na baliza, tá? Eu tava muito próxima do protótipo da frente, então eu tive que sair, tentar de novo. Nisso de ter que fazer a segunda tentativa, eu já me frustrei muito. Então, a hora que eu tava entrando de novo, eu subi no meio-fio. Foi assim, muito rápido, tudo muito rápido, tudo, enfim. E na hora que a gente tava esperando no carro também, já vi muita gente reprovando. Então, assim, você já fica assim, pilhado, né? Porque você vê todo mundo, você, enfim. Daí já chega uma pessoa assim, né, no carro. E aí eu reprovei. Chorei muito. Chorei o dia inteiro. Meus pais me deram muito apoio, isso foi muito importante. Minha melhor amiga, nossa, foi fenomenal comigo. Só que mesmo assim, você se culpa. Eu me culpei. Porque até então, gente, todas as entrevistas que eu fui fazer na minha vida, quando eu fiz o vestibular eu passei, nas entrevistas eu passei. Então, assim, eu nunca tinha passado por uma frustração tão grande, sabe? De ser uma coisa que tá ali na minha mão, entendeu? Então, pode parecer banal pra muita gente, mas pra mim foi algo muito importante. Eu acho que eu já tava com isso na cabeça, talvez eu não fosse passar por todo o medo que eu tinha, enfim, todo o receio que eu tinha, mas eu fui, fiz e reprovei. Então foi muito frustrante. Falei pro meu pai, eu não quero. Não quero tentar de novo, não quero passar por isso de novo, por essa humilhação, porque você paga caro demais pra você ser humilhado. Enfim, pra você ser avaliado numa prova assim que
é feita em minutos. Meu pai falou, você vai marcar outra prova. Não marquei no mesmo dia, porque eu tava muito triste. Eu falei, não quero marcar, não quero marcar, não quero marcar. Meu pai me obrigou. Fui lá e marquei. E paguei a taxa e fui fazer de novo. Já vou falar sobre valores, tá? Eu tinha 15 dias pra realizar meu teste. Primeiro que, assim que eu terminei minhas aulas, eu tinha 15 dias. E daí eu paguei uma aula a mais. Inclusive, não coloquei isso aqui. Mas eu paguei uma aula a mais pra poder... no dia anterior, pra poder fazer meu teste no dia seguinte. Eu paguei, eles não me deram. E na segunda tentativa, eles não me deram novamente. Demorava 15 dias pra ter o meu teste. E eu fiquei 15 dias pegando o carro do meu pai, porque até então eu tinha muito medo de pegar. Peguei pouquíssimas vezes enquanto eu tava fazendo as aulas, porque eu tinha medo de não dar certo em relação ao carro mesmo, né? Porque não era o mesmo carro. Eu fazia no Celta lá na autoescola. E foi isso, gente. Eles não me deram outra aula. E eu fiquei bem triste em relação a isso também. Mas enfim. Aí fui fazer esse segundo teste. Eu vi bastante vídeo no YouTube. Peguei um. Conversei com meu pai falou, esse é bem bom, pode ser que dê certo e tal. E fiz do jeito que tava lá no vídeo. Não do jeito que a minha instrutora me ensinou. E entrei de primeira na baliza. Fiquei muito feliz. Tava com mais 2 meninas. Só que daí as outras 2 meninas reprovaram na baliza. Ou seja, eu fui pra rua sozinha. Eu tava muito nervosa. Porque até então, tá, passei pro meu primeiro obstáculo, baliza, mas ir pra rua. Gente, eu tava muito nervosa. Fui muito nervosa, errei mais de uma vez, mas agora eu nem vou lembrar direito, porque você fica tão nervoso. Enfim, só sei que ele não falava nada. Aí no final ele tava voltando pro local, né, do Detran. Ele falou, você já fez outra vez, né, não sei o que você reprovou? Eu falei, na baliza e tal. E daí ele falou, mas por que você não faz de novo? Por que você não fez aula e tal? Eu falei, por causa do dinheiro mesmo, não tinha como pagar. E aí, tá. Ele foi me perguntando umas coisas assim. Chegou lá, estacionou, olhou pra mim, a instrutora falou, olha, ela errou bastante, etc. E algumas coisas que são básicas. Mas eu tava muito nervosa, gente. E aí ele falou, mas eu vou passar ela. E saiu. Eu fiquei em choque. Eu virei pra ela e falei, ele me passou, porque eu achei que eu tinha reprovado. Porque na minha cabeça a gente já tava ali. A hora que eu tava entrando no Detran de novo, eu falei, meu, não vou fazer de novo. Eu não vou. Eu já sei que eu reprovei. E eu não vou passar por essa humilhação de novo. Porque eles olham pra você com uma cara, gente, que parece que você é a pior pessoa do universo. Você é a pessoa mais burra do universo. Não minto. Pelo menos nas 2 vezes que eu passei por isso, era esse sentimento que eu tinha. Mas valores. Então, eu paguei R$ 999,90 à vista pra autoescola. Aí as taxas totalizaram R$ 478,12. Lembrando que eu só tirei a carteira do tipo B, né, que é pra carro, tá bom? Então, R$ 478,12 de taxas, R$ 350 do reteste que eu tive que fazer pra autoescola, R$ 35 de taxa. Isso totalizou R$ 1.863,92. Não, e 2 centavos. Mas eu tinha esquecido da aula que eu paguei, né, antes do meu primeiro teste, que foi R$ 160, se eu não me engano. Então, assim, R$ 2.000, né, gente? R$ 2.000 pra tirar a carteira de carro. Eu sei que tem muita gente que paga muito mais que isso, mesmo sendo só de carro e tudo mais. Eu peguei uma promoção nessa autoescola. Mas, assim, eu fiquei triste por algumas coisas e eu fico pensando se realmente vale a pena ou não. Enfim, agora eu tenho, né? Tenho a minha CNH, já chegou em casa com as glórias de Deus. Mas, assim, não foi fácil pra mim. Foi uma pressão muito psicológica. Passei por momentos de achar que eu não era boa em nada, sabe assim? E quando eu reprovei foi péssimo. E eu conheço muita gente que passou pela mesma coisa que eu, que fala a mesma coisa que eu. Que é torturante. Torturante. Porque você fica assim, misericórdia do Senhor, nunca mais vai acabar esse negócio. E quando chega no teste, você quer sumir. Porque é humilhante. Enfim, gente, dá pra passar. Parece que tudo que eu tô falando que é ruim, né, gente? Mas dá pra passar. E é bom pra tua vida, vai ser pra vida inteira, etc. Mas não é fácil, já digo isso. Principalmente pra você que tem... Que sofre muito em relação aos sentimentos, etc. Se prepara, porque vai ser foda. Pode ser que você pegue, né, um instrutor muito bacana, 10, etc. Ou que você pegue um avaliador show de bola. Mas, gente,
Na maioria das vezes não é isso, e eu já escutei muita história em relação a isso. Enfim, falei demais, mas eu vim contar aqui um total, assim, da minha experiência, quanto eu gastei, pra compartilhar minha experiência pra ver se é realmente isso que você quer, se você quer passar por isso, se você não quer. Enfim, pesquisa bastante antes, pesquisa sobre a autoescola, pesquisa sobre os instrutores da autoescola, pesquisa vídeo de baliza, vídeo de dar ré, vídeo de não sei o que. Pesquisa muitos vídeos. Tem um canal aqui no YouTube que é o Leg Trânsito, se não me engano é esse, eu vou deixar o link aqui embaixo também, que é maravilhoso, que dá muitas dicas. Então, assim, assista, tá? Mesmo que pareça que não vai ajudar nada, ajuda. Pode ter certeza que ajuda. E é isso, um beijo e até os próximos.